A Mãe Cristã e os Frutos da Piedade. Parte 01, dia 30 de junho de 2026. Nada contribuirá mais eficazmente para o sucesso de uma mãe na tarefa de educar seus filhos para serem cristãos coerentes e úteis do que ideias corretas sobre os verdadeiros frutos da piedade. Precisamos saber quais os frutos o verdadeiro espírito de piedade produzirá, para o nosso próprio bem e também para o bem de nossos filhos. Precisamos saber quais objetivos devemos buscar alcançar ao cultivar o caráter cristão e também em que direção devemos guiar nossos filhos. Proponho, neste capítulo, considerar quais são, de fato, os verdadeiros frutos da piedade, tal como desenvolvidos em uma família cristã. 1. Um espírito devocional. Um espírito de devoção habitual e sincera está tão diretamente implícito na própria ideia de piedade que parece quase inadequado enumerá-lo como um dos frutos da piedade. Contudo, a importância de esforços diretos e constantes para cultivar tal espírito é frequentemente negligenciada. Por espírito devocional, entende-se um espírito de oração sincera e fervorosa e uma disposição para associar os pensamentos de Deus e sua providência a todos os acontecimentos e eventos da vida. Cultivem agora esse espírito em vocês mesmos e inculquem-no em seus filhos. Ensine-lhes, por exemplo, que quando o pai ou vocês mesmos os reúnem para a oração da manhã ou da noite, não se trata de uma mera formalidade ou de um dever do qual devem apenas testemunhar, mas sim participar. Ensinem-lhes, por outro lado, que eles próprios têm um dever ativo e importante a cumprir nesses momentos. Quando seu pai ler a passagem das Escrituras, vocês podem dizer a ele: não devem ser desatentos, mas devem concentrar seus pensamentos no que ele lê e aplicar as instruções à sua própria situação. E enquanto ele se dirige a Deus em oração, vocês devem repetir silenciosamente todas as palavras de sua súplica, procurando torná-las suas. E assim vocês devem fazer do momento de oração em família, um momento em que não apenas ouvem a oração de seu pai, mas também dedicam à devoção. Não bastará inculcar tal lição aos seus filhos apenas por preceito. Você deve guiá-los a tais deveres pelo seu exemplo. Eles precisam ver em você a evidência de um espírito sincero de devoção. Para isso, você deve ser diligente na oração secreta, confessando seus próprios pecados e implorando a ajuda de Deus para que você possa resistir às tentações peculiares às quais está exposto. A oração em grupo é uma grande fonte de aprimoramento e prazer espiritual, mas jamais poderá substituir a oração secreta. Há pecados e tentações aos quais todos estamos expostos, que não podemos confessar na presença de ninguém além de Deus. Em nossas orações secretas, portanto, devemos ser específicos, mencionando nominalmente nossos pecados secretos e nossas imperfeições constitucionais. Ensine essas verdades aos seus filhos. Ao final do dia, vocês poderão dizer a eles, quando se recolherem aos seus quartos para o repouso da noite e antes de fechar os olhos para dormir, relembrem em seus pensamentos as cenas do dia. Recordem todos os deveres que cumpriram fielmente e também todos os deveres que negligenciaram e as tentações às quais cederam. Entre seus pecados de omissão, vocês veem
talvez que não aproveitaram o tempo na escola tanto quanto deveriam. Sua mãe achou necessário repreendê-los por deixarem suas roupas desarrumadas no quarto. Vocês também se lembram de que se sentiram irritados com alguma pequena provocação de sua irmã? E embora tivessem autocontrole suficiente para não falar com raiva com ela, seus sentimentos ficaram por algum tempo tão perturbados que os deixaram bastante felizes. Reflitam sobre essas faltas até sentirem o quão pecaminosas elas foram aos olhos de Deus. Vocês devem então confessar todos esses e outros pecados semelhantes a Deus e pedir seu perdão por eles. É por isso que você deve zelar pelo seu próprio espírito e ensinar seus filhos a zelarem pelo deles dia após dia, ano após ano, para que vocês dois cresçam na graça. Somente por meio desse espírito de oração particular e secreta é que alguém pode alcançar conquistas rápidas e seguras na vida divina. Nada pode substituir a oração fiel. No momento em que você começa a negligenciá-la, seu coração começa a esfriar e você se torna vítima do abandono espiritual. Mas se você for fiel na devoção, seu caminho pela vida será como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena luz do dia. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, por mais este dia, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.